Bom dia, meus amigos. Hoje, 21 de março, sexta-feira, vamos falar sobre o tema Poder pelo Medo, não se renda, tá? Você não pode ter o medo como seu referencial para que as coisas que você deseja aconteçam, né? E é o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Muita gente tem poder porque os outros têm o rabo preso, né? Em várias questões, e aí, por medo, eles ficam quietinhos, o Brasil sofre e a pessoa consegue o que quer. Vamos ver se isso acaba, né? Daqui uns dias. Espero. Então, pelo medo, não se renda, tá? O poder pelo medo não se renda. Ora, é difícil agradar os incautos por conta de suas limitações na fé, tá? Mas, como o ditado diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente fala que os incautos têm problema, né, com a questão da fé, é porque a fé ela precisa ser exercitada, mesmo que você tenha o dom. E para você se exercitar, visto que você é um ser decaído, tem que estar sempre lendo, sempre se envolvendo, como eu sempre venho falando isso aqui. Pode ver que eu repito várias vezes essa questão do ler. Se você não ler, você vai ter dificuldade na sua relação íntima com Jesus. E a sua fé ela fica inócua, porque ela tem a ver com a palavra, as duas coisas andam juntas, tá bom? O apóstolo Paulo mandou, né, inspirado pelo Espírito Santo, então logo vamos obedecer. Se ele mandou, olha só, Romanos 15, 1, diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Percebeu como é que nós fazemos totalmente diferente? Né? A gente não suporta, né, a fraqueza dos fracos, né, a debilidade dos fracos, a gente sempre quer agradar a gente mesmo. E tem N exemplos aí que não vale nem a pena citar, sobre das coisas mínimas, né, a, a máxima. Né? Você olha assim e fala, não é possível que a pessoa fez isso. Então, mas é justamente nessas pequenas coisas, né, que você está perdendo com Deus, você não está vendo. Então, pare e pense nisso, tá? Às vezes é melhor perder o argumento, eu gosto muito dessa fala, perder o argumento e manter a ponte da amizade. Às vezes você está completamente de razão. Mas se você convencer a pessoa, ela vai falar, realmente tem razão. Mas aí você quebra a ponte. E nós estamos aqui para sermos pontífice. E pontífice significa fazedor de pontes, ou criador de pontes. Então, às vezes, a pessoa está totalmente errada, mas eu simplesmente falo assim, beleza, é por aí, entendeu? Vamos continuar amigos, né? Manter a ponte íntegra para que outras pessoas passem também. E às vezes você quebra uma ponte, atrapalha a sua vida e atrapalha a vida de muita gente também. Como tem aquele ditado que diz assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Não é verdade? Né? Não sei se vocês já ouviram esse exemplo, né? Um casal indo para determinado lugar, e aí a mulher disse assim, entra ali na primeira, que é o lugar que a gente vai. Aí o marido, não, é na segunda. Ela não falou nada. Ele simplesmente entrou na segunda e não era na primeira mesmo. Aí ele perguntou para ela, mas por que você não insistiu comigo, tudo? Ela falou, não, é melhor ser feliz do que ter razão. Se eu insisto, ia bater boca, ia discutir, eu não estou afim disso. Então, só um exemplo, né? Coisa simples, entendeu? Tem gente que espera que aceitemos tudo que vem deles. Esse é que é outro problema, porque tem gente que não consegue entender o contraditório. Você não tem que forçar a pessoa a aceitar a sua opinião. Você simplesmente fala, essa é a minha opinião, mas se você gosta de ser feito assim, né, frito, cozinhado, seja lá do que for, vamos fazer. Ou seja, o que depender de vós, tem de paz com todos, é o que a Bíblia fala, tá?
Mas, em vez de confrontá-lo, mantenha a ponte da amizade, como eu acabei de falar. Quem sabe um dia você o tira de sua insensatez. Às vezes consegue, às vezes não. Em Provérbios 26, 5 diz: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Entendeu? O que mais impressiona entre as pessoas é a incapacidade de não conseguirem mais discernir o certo do errado. Percebeu? Olha, a gente vai andando pela rua e você vê as pessoas caminhando, você não sabe quem é quem. Entendeu? Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Você não sabe quem é quem. Você olha assim e fala, gente, que é isso? Entendeu? Então você anda num mundo que está de cabeça para baixo. Entendeu? Reflita em seu histórico. Né? Quando você olha, quando você, com toda a sua convicção, julga alguém que está a 1000 anos-luz de você, vigie, pois os pequenos detalhes lhe sobrevirá sem tempo para mudar, sem cores e como a sombra espessa da escuridão. Provérbios 11, 27 diz: quem procura o bem alcança favor, graça. Mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Às vezes tem coisas que a gente fala assim, isso aí o diabo nem está presente, é o cara que está correndo atrás do diabo. Entendeu? Tem tanta bobagem. 4, olha só. É, 4 procedimentos para sair das sombras, tá? Dessas espessas sombras. Vamos lá, o primeiro aqui, ó. Depois vamos ver o texto bíblico, tá? Cadê você? Está aqui. Eita, nós. Vamos lá, cadê? Desculpa aí, acabou eu mexendo aqui, postei no teleprompter aqui, o negócio complicou. Tá aqui. Ai, Jesus, sua graça. Aqui, ó. 4 procedimentos para sair das sombras. Primeiro, evite o homem mau, tá? Não é resistir, não, é evitar. Não passe perto dele. 3, mude de calçada, se possível, se ele for um homem mau, tá? Passe bem longe dele. Por quê? Porque ele nunca dorme sem antes fazer o mal. E em suas insônias está sempre planejando uma pegadinha. O pão e o vinho, tão conhecido, né, de todo mês, são usados para ocultar sua impiedade e violência. Às vezes ele se esconde no vício. Quem pode entender essa figura? Olha o que diz o texto em Provérbios 4, 15 e 17. Diz: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal. Ele tem que fazer o mal antes de dormir. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. O cara tem que fazer o mal, tá? Por quê? Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. É o que eu acabei de colocar em ordem ali, tá? Nós somos conhecidos como o povo sem memória, verdade, né? Esquecemos fácil a história. Mas a dica de Deus é trazer à memória os ensinos que fizeram a diferença em nossa vida. Por quem? Por líderes que passaram por nós. Tem vivido isso de muitas formas. Ou melhor, vou botar 2 formas, tá? Tanto lembrando dos que me abençoaram, como sendo lembrado pelos que ajudei. Em Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu acho isso interessante, imitar a fé que tiveram. Você sabe que a fé é um dom de Deus. Então você vai imitar o dom que Deus deu a ele.
entendeu? Você não vai imitar os pecados dele, porque todos nós somos pecadores. Mas o que tem de bom nele é a fé, tá? Então pense nisso, entendeu? Pense, uma coisa que eu acho interessante que a Bíblia fala que se existe um serviço que é graduado, assim, né? Que está além de tudo, que é o melhor de tudo, é o episcopado, é o pastoreado. Gente, se tem gente que sofre, é essa minha turma, essa nossa turma de pastores. Porque você convive muitos anos da sua vida ali, pregando, lendo, estudando, e nunca tá bom. Sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém ali para puxar seu tapete. E no fim da vida, entendeu? Você não tem nada. Entendeu? A não ser que você seja um daqueles líderes, né, que arranca o dinheiro do povo vendendo indulgências. É o que mais tem por aí. E o pior, eu conheço pessoas inteligentes, entendeu? Que vão nesses lugares e ficam ali fazendo barganha com Deus. Gente, você pode tentar fazer barganha, não vai rolar. Tá? Você só vai se auto-enganar. E um dia você vai ter que bater na porta e a porta não vai abrir. Bom, que Deus abençoe você, que Deus te renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, o poder pelo medo não é de Deus, tá? Não se renda a ele. Não use o medo para impressionar nem oprimir ninguém. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.